Boa noite. Sport Comedy na área nesse dia 6 de setembro de 2022. Antes eu peço que se inscrevam no canal, dê um like e compartilhe e vamos juntos. E hoje deu neblina, deu chuva e deu furacão em São Paulo. O Palmeiras estava ganhando de 2-0 do Atlético Paranaense e no fim o Atlético Paranaense foi buscar e conseguiu se classificar num grande jogo em que o Palmeiras até então dominava as ações do jogo, estava melhor na partida. O Atlético Paranaense conseguiu 2 gols. O Palmeiras teve a expulsão do zagueiro Murilo, que pode ter prejudicado um pouco. E para falar desse jogo, o técnico Felipão tá aqui com a gente. Daqui a pouco o Felipão vai falar da classificação do Palmeiras. Felipão que foi um dos pilares dessa classificação, mexeu bem no time. O Atlético Paranaense perdia e ele colocou o Pablo e o Terans, justamente os dois jogadores que colocaram fogo no jogo e conseguiram fazer os gols do Atlético Paranaense. O primeiro tempo o Palmeiras só deu Palmeiras. Apesar de finalizar muito pouco no gol, o Palmeiras conseguiu fazer o gol muito rápido com o Gustavo Scarpa e conseguiu pressionar o Atlético Paranaense. Tanto que o Palmeiras não demorou para fazer 2-0 com o Gustavo Gomes de cabeça. Antes, o Palmeiras perdeu o Murilo numa entrada que ele deu no Vitor Roque. O juiz foi até o VAR e viu. No primeiro lance ele deu amarelo, depois ele voltou atrás e expulsou o Murilo. Daí em diante, o Atlético Paranaense, que estava perdido no jogo, o Filipão mexeu no time, ele colocou o Pablo entrou e dentro da área ele fez. O que ele não fez do São Paulo, o Pablo fez hoje, 2-1. Aí o Terans, Davi Terans entrou no jogo também. E ele chutou, a bola desviou e entrou 2-2. Aí o Palmeiras precisava de mais um gol, mas não conseguiu. O Atlético Paranaense conseguiu se segurar e conseguiu se classificar. Para falar desse jogo, nada menos, nada mais do que ele, Luiz Felipe Scolari. Boa noite, Felipão, tudo bem? Que bom ter você aqui. Você que é um dos pilares, um dos grandes treinadores do futebol brasileiro e mundial, pentacampeão com a seleção brasileira e colocando o Furacão em mais uma decisão. Tudo bem, Felipão? Boa noite. É, Boa noite, principalmente para quem não acreditava na nossa classificação. É difícil, né? Mas a gente conseguiu fazer um grande jogo contra uma grande equipe, principalmente jogando fora. Só o Atlético Paranaense fez o que o Ceará fez, que conseguiu superar o Palmeiras aqui dentro. Agora, o time do Palmeiras é uma equipe muito bem escalada. Agora também não adianta o Abel ficar reclamando, porque o jogo é jogado e o lambari é pescado. A gente fez o que precisava fazer. Ganhamos em casa o primeiro jogo e no segundo jogo conseguimos administrar bem, saímos atrás do resultado, mas conseguimos repor isso e por isso fomos merecedores de classificação. Agora, o Palmeiras também fez uma grande partida, só que o futebol às vezes acaba pregando peças. Nem sempre a melhor equipe vence. E hoje a gente foi premiado fazendo um grande jogo no segundo tempo. E acontece. O Felipão, então, na questão tática, o Palmeiras foi melhor mesmo que o Atlético Paranaense. Tanto que abriu o placar logo com o Gustavo Scarpa. E o Palmeiras foi para cima, pressionou o Atlético Paranaense, dominou as ações do jogo, poderia ter feito muito mais gols, mas teve muito mais volume de jogo, posse de bola. E tanto que o Gustavo Gomes, o grande Gustavo Gomes, fez 2-0. Só que o Palmeiras, o Murilo, ele deu uma pegada no Vitor Roque.
onde ele acabou sendo expulso. Prejudicou o Palmeiras, na verdade, né? Desnecessária a entrada que ele deu, né? Não precisava daquilo. E o Atlético Paranaense aproveitou. Você soube mexer, colocou o Pablo e o Terans. E o Terans é brincadeira, né? Ele é muito bom jogador. Quem não queria o Terans no seu time? Eu queria o Terans do Corinthians. Acho que é um dos melhores jogadores que atuam aqui no Brasil. Ele é o cérebro do Atlético Paranaense. Ele entrou no segundo tempo e o Atlético Paranaense mudou o jeito de jogar. Tanto que o Atlético Paranaense não havia finalizado uma bola no gol e conseguiu aí em pouco tempo fazer 2 gols, tanto com o Pablo quanto com o próprio Terence. Agora, para o Palmeiras, não adianta chorar, né, seu Abel? Eu acho o seguinte, às vezes nem sempre a gente sai vencedor. A gente não pode sempre querer sair vencedor, porque a gente uma hora acaba perdendo. E foi o que aconteceu com o Palmeiras. Com relação ao Atlético Paranaense, foi mais insistente, conseguiu, apesar de não estar jogando bem, de ter sentido o gol do Palmeiras, o Atlético Paranaense, na substituição que o Filipão fez, ele conseguiu buscar a classificação. Não é isso, Filipão? Boa noite. É, futebol é complicado, principalmente a questão tática. Eu já disse isso para os meus jogadores. Sabíamos que ia ser uma guerra, principalmente por jogar aqui. Eu já sei como é comandar o Palmeiras e entendo também como o Abel escala. Mas eu falei para o Abel, Abel, não adianta chorar, principalmente porque na vida a gente não pode só ganhar, a gente também pode perder. E isso poderia acontecer uma hora ou outra com o Palmeiras. E aconteceu numa hora que a gente sabia que podia acontecer. Fomos premiados, não fizemos uma grande partida, mas sabemos que conseguimos com nossa persistência buscar os 2 gols e sair classificados, principalmente contra uma grande equipe que é o Palmeiras. O Palmeiras se perdeu, né, Filipão? Fez 2-0, poderia ter tentado o terceiro e deu campo para o Atlético Paranaense. Eu acredito que a expulsão do Murilo pode ter atrapalhado o Palmeiras, como atrapalhou, prejudicou, foi uma expulsão infantil. Não precisava ter dado aquela entrada aquela solada no Vitor Roque. Tanto prejudicou, foi expulso. Agora o Atlético Paranaense está na final com méritos e o Pablo paga o que ele não fez no São Paulo, ele fez no Atlético Paranaense, de colocar o Atlético Paranaense na final. Agora o Palmeiras é pensar no brasileiro. E seu Abel Ferreira, fique esperto, hein? Porque se você manter soberbo e não aceitar perder, ficar reclamando, ficar chorando, nem o brasileiro você ganha, hein? Você tem Flamengo no seu calcanhar, você tem Fluminense, apesar dos times que estão atrás estarem muito ruins, praticamente porque estão perdendo ponto, enquanto o Palmeiras tropeçava, eles não estão sabendo aproveitar. Mas fica a dica, hein? O lugar de chorar é no colchão quente. Não é isso, Felipão? Para terminar? Isso, principalmente eu falo pro Abel. Abel, se tu não quiseres chorar, quer um lencinho, eu te dou um lencinho. Não é porque eu fui teu treinador que eu vou só te elogiar. Se você chorar, tem um lencinho. Mas em relação ao Palmeiras, parabéns pela classificação. Chegou muito longe e acho que já foi campeão 2 vezes. Uma hora ou outra iria perder. E a gente, com persistência, conseguimos chegar na final. Com relação ao adversário, eu creio que o Flamengo tem uma grande vantagem. Mas futebol tudo pode acontecer. Mas se a gente enfrentar o Flamengo, vai ser 2 grandes jogos. E futebol é sempre assim. Tá certo, Filipão? Filipão, vamos encerrando por aqui. E antes, com relação ao Pablo Terans, só para terminar, foram 2 peças que você tirou do banco, 2 coelhos da cartola, Filipão? Eu disse e repito, com relação ao Pablo, disse Pablo, tu não vai no Qual é a Música.
porque tu tem que jogar futebol.